Senta aí porque a gente precisa dar uma conversada. Enquanto você pesquisava por assuntos relacionados a Linux, você já teve contato com pessoas tóxicas que te deram a impressão de que parte da comunidade Linux não é nada amistosa? Parece que essa foi uma das experiências que o membro do canal de Linux, Fernando Rodrigo de Lima, teve ao longo da sua jornada. Todos os meses nós fazemos um post na aba da comunidade para coletar perguntas e ideias para o Linux Responde. A maior parte dessas perguntas é respondida em uma live que nesse mês ainda está por acontecer. Então tenha certeza de estar inscrito aí para acompanhar. E a pergunta que o Rodrigo fez nesse mês foi essa daqui. Por que as comunidades Linux são tão tóxicas, ao menos propositadamente desatenciosas com perguntas idiotas? Para responder isso, eu vou recorrer a alguns medalhões da psicologia e da filosofia e alguns livros de autoajuda também, por que não? Mas com sorte ao final você vai ter uma visão mais clara do que pode estar acontecendo. Se prepara para um daqueles vídeos um pouco mais densos. Já estou avisando. Não existe coisa mais desagradável do que pedir ajuda e ser escorraçado na internet por alguém que tem um ar de superioridade, que te enche de meias respostas ou links para manuais e que acha que você deveria ter pesquisado mais por conta própria antes de perguntar qualquer coisa, né? Eu sei que o Fernando pode até ter se assustado, talvez, com a interação humana em alguns momentos dessa jornada. Afinal, parece que as pessoas valorizam mais o software, às vezes, do que o próprio ser humano do outro lado da tela. Quanto mais nichado o grupo, maior a possibilidade de algumas opiniões que seriam impopulares na grande massa ganharem força entre um pequeno grupo de pessoas, que muitas vezes vai fazer muito barulho, fazendo com que pareça que a comunidade toda é dessa forma, quando até estatisticamente é um percentual muito pequeno. Confesso que eu já gastei um bom tempo pensando sobre esse tipo de coisa e eu acho que esse tipo de problema que o Fernando mencionou nessa pergunta dele tem uma origem primária, o chamado desejo de ser grande. A primeira vez que eu li isso, se eu não me engano, foi no best-seller de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um livro muito interessante de se ler, que aborda de certa forma a psicologia humana nos relacionamentos interpessoais, especialmente ali voltado para o mundo de negócios, de marketing. Mas apesar disso, mesmo que muitas vezes referenciado de outras formas, o chamado desejo de ser grande é abordado na verdade por diversos autores. O próprio Freud, pai da psicanálise, falava que tudo que a gente faz é provocado por duas coisas: o impulso sexual, sempre de Freud, e o desejo de ser grande. Ao longo do tempo, isso foi pauta de muitas aulas de psicologia e filosofia. E o que exatamente é esse desejo de ser grande? Antes disso, vamos dar um passo atrás e te apresentar a chamada pirâmide de Maslow. Ela é uma teoria psicológica criada nos anos 40 por Abraham Maslow, onde ele define 5 categorias de necessidades humanas, sendo que na base da pirâmide moram as necessidades mais básicas de um ser humano ligadas à própria sobrevivência, passando para níveis superiores somente quando o nível anterior estiver de alguma forma satisfeito. Por exemplo, você provavelmente não vai se preocupar com coisas relacionadas à sua realização pessoal ou estima na sociedade se estiver passando fome ou doente. Isso não quer dizer que você não nutra essas preocupações no seu intelecto, só quer dizer que você vai focar sempre nos elementos de baixo da pirâmide primeiro até que eles estejam satisfeitos. Grande parte dessa pirâmide tem a ver com o desejo de ser grande, especialmente ali nos níveis de estima e de realização pessoal. O desejo de ser grande é o sentimento de querer ter conquistas na vida, ser reconhecido pelas coisas boas que você fez, ser respeitado pelos outros, ter a sua inteligência reconhecida, poder colocar a sua criatividade em prática e assim por diante. Não é muito difícil fazer uma conexão entre isso e o comportamento que as pessoas têm online, nas comunidades Linux, inclusive. O online é basicamente uma versão das pessoas que não precisa olhar nos olhos para dizer as coisas que pensam, o que muitas vezes permite que coisas não tão agradáveis assim sejam passadas adiante através de um comentário que jamais aconteceria pessoalmente. Discutivelmente, existem formas construtivas de se conseguir saciar as necessidades de ser grande. Todo ser humano tem isso. E ser grande não necessariamente quer dizer ser grande para o mundo inteiro. Muitas vezes é ser grande para sua família, para os seus amigos próximos ou para mesmo uma única pessoa que você considera muito.
Ou, quem sabe, por uma comunidade online na qual você faz parte, que compartilhe alguns dos seus interesses. Infelizmente, uma das formas que algumas pessoas encontraram para se sentirem grandes nesse contexto é inferiorizar os outros. Dá trabalho ser respeitado e reconhecido pelo seu mérito próprio. E o atalho para isso é impor esse respeito através de comentários maldosos, muitas vezes. As pessoas não falam mal de coisas que consideram superiores, não é? Não, elas falam mal de coisas que elas julgam inferiores e não dignas do seu conhecimento e respeito. Mesmo que esse jogo social seja apenas na mente aí de quem participa desse acontecimento. Comportamentos negativos assim podem ser reforçados em comunidades com pares que pensam de forma semelhante. Ou seja, se um mau comportamento foi reforçado por alguns dos companheiros da comunidade através de um like ou através de outro comentário que engrossa o coro sobre esse assunto, a pessoa recebe um reforço sobre como ela deve se comportar para ser reconhecida como alguém importante dentro daquela comunidade. Se você fez uma pergunta simples de iniciante e alguém respondeu de forma grosseira, mesmo que te dando às vezes até algum link para você fazer uma pesquisa, ela não provavelmente estava querendo te ajudar com a resposta de verdade, ela estava querendo reforçar a ideia de que ela é importante, que o tempo dela é precioso demais para ser gasto com uma pergunta tão boba e que, se você não sabe, mas a pessoa que respondeu sabe, de alguma forma no subconsciente dela, ela se sente superior. O mais louco é que as pessoas podem agir dessa forma sem se dar conta de que estão fazendo isso. Interações desse tipo são um esforço constante dessas pessoas de se sentirem especiais de alguma forma. Outra abordagem comum é entrar em discussões sobre o que é melhor, qual é o melhor software, a melhor interface, a melhor forma de se fazer alguma coisa, qualquer coisa. Já reparou que invariavelmente o melhor, segundo a pessoa que responde, especialmente se ela tem esse comportamento de reforçar o seu desejo de ser grande, é sempre algo que ela usa ou que ela já aprovou de alguma forma? Por quê? Bom, porque todos os humanos fazem escolhas o tempo todo e ninguém gosta de pensar que fez a escolha errada, ou que o seu juízo sobre algo ser bom ou não está equivocado. Ninguém gosta de acreditar que foi enganado e quando é enganado faz de tudo para acreditar que não foi. Por conta disso, os pensamentos de uma pessoa assim que foi contestada vão fazer algumas viagens, muitas que fogem até a uma lógica de argumentação tradicional e até se contradizem com a única intenção de justificar o posicionamento delas e manter elas com a sensação de estarem certas. Uma das formas mais fáceis de se sentir especial é acreditar que você é detentor de algum conhecimento único ou restrito, que você faz parte de um grupo de pessoas que tem acesso a algo que a maior parte das outras pessoas não tem e elas estão cegas por não participarem daquilo. Claro que nem todo mundo que faz parte desses grupos se sente assim, a maioria até acredito que não, mas você já deve ter visto que algumas pessoas se acham especiais por terem um iPhone ou por usarem Linux, não é? No caso do iPhone, o ticket de entrada tem um preço literal, mas no caso do Linux, os gatekeepers colocam esse preço em algum tipo de conhecimento. Para mim não faz o menor sentido que algo bom seja alocado apenas para um grupo seleto. Mas eu já vi pessoas comentarem que preferiam que o Linux ficasse restrito ao que é agora no desktop para que menos noobs entrassem na comunidade e fizessem parte disso. Motivo? Bom, as pessoas que falaram isso usavam as desculpas de que os sistemas ficariam piores de alguma forma, mas no fundo mesmo, provavelmente o problema é que com isso elas deixariam de fazer parte de algum clube especial imaginário que está só nas próprias mentes dessas pessoas. Essas teorias psicológicas servem para a gente entender como mecanismos de redes sociais, de comunidades online, permitem que essas pessoas supercompensem algo que elas sentem falta na vida delas ou em si mesmas, e muitas vezes nem percebem. Isso não é uma coisa pertencente apenas a um grupo de pessoas. Todos os seres humanos têm características essenciais similares nesse contexto e acabam descontando de uma forma ou de outra em elementos que os ajudem a se sentir um pouco mais no controle. Se você gosta de games competitivos online, eu gosto bastante. Você já deve ter esbarrado uma vez ou outra em alguém que estava muito irritado ou frustrado com o desenrolar do jogo, porque, sei lá, não estava acontecendo as coisas como deveriam. E a impressão que dá à primeira vista é que ela simplesmente se importa muito com aquilo, é algo muito importante na vida dela. Provavelmente o que acontece é que essa pessoa está frustrada com a vida e com o game porque sente que o game é um dos poucos aspectos da vida dela que no momento ela pode controlar, onde tem pessoas com as quais ela pode gritar, o que simplesmente denota que alguma coisa lá da pirâmide de Maslow ainda está em falta ou está meio desbalanceada.
Compreender as pessoas é um passo importante na hora de interagir, não só online, mas online também, para ter conversas mais sadias. Só interaja se você estiver se sentindo bem e com a legítima vontade de ajudar e interagir. Dessa forma, essa interação sempre vai ser muito mais construtiva. Seja crítico com você mesmo e sobre o seu comportamento online. Na maior parte das vezes você não realmente conhece a pessoa que está do outro lado. E se você é uma pessoa razoavelmente educada, dificilmente você gritaria ou xingaria uma pessoa na rua que você nunca viu. Por que você iria fazer isso online? Muitas das minhas leituras sobre psicologia têm influência da minha esposa, a Luana, que é formada nisso. E ela tem uma frase que eu acho ótima, que de vez em quando ela fala, que é: gente feliz não enche o saco. Eles estão ocupados demais, né? Sendo felizes, provavelmente. Eu acho que é bem por aí.